dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. O Ibovespa Futuro sobe 0,67% aos 117 mil pontos nesta segunda-feira. O dólar cai e é negociado agora a R$ 4,86. A semana que começa com o encontro mais importante do ano até aqui no Brasil principalmente. O presidente Lula se reúne hoje com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no Palácio do Planalto. Os dois devem discutir aí o acordo entre o Mercosul e o Bloco Europeu, além de temas ambientais. O possível acordo pode abrir uma janela de oportunidades de 100 bilhões de dólares em exportação do Mercosul para a União Europeia. A conversa de agora vai ser uma prévia da reunião marcada para o dia 17 e 18 de julho, na Bélgica, entre os integrantes dos países da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, e da União Europeia também. E lá em Brasília, as atenções se voltam também para as negociações do marco fiscal, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele vai entrar em campo para destravar a votação da nova regra no Senado. Ele que deve se reunir nessa semana com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, e a análise e votação do projeto que estavam previstas aí para essa semana podem ser adiadas para a semana do dia 19 de junho. A expectativa é de que Haddad defenda a manutenção da espinha dorsal da proposta, mas também vai ser preciso contornar uma insatisfação aí de uma ala do Senado com alguns pontos aprovados pelos deputados, como a manutenção do Fundeb e do Fundo Constitucional do Distrito Federal no limite dos gastos. E o Banco Central divulgou agora há pouco, pessoal, o relatório Focus dessa semana. A projeção do mercado para a inflação desse ano caiu de 5,69% para 5,42%, como a gente vê aqui do lado. Para 2024 e 2025 também teve uma revisão para baixo. Lembrando que na semana passada o IBGE divulgou o IPCA de maio, a inflação, o índice que ficou em 0,23%, muito abaixo do esperado pelos analistas, e nos últimos 12 meses a inflação acumula uma alta de 3,94%, ou seja, abaixo dos 4%. A projeção para o PIB subiu de 1,68% para 1,84% em 2023. Agora, com relação ao câmbio, nada muda nesse ano. No caso da taxa de juros, sem alterações, portanto, até 2025. E a gente tem falado sobre a desaceleração também da inflação a partir dos resultados dos últimos dados do IPCA, e isso vem animando as projeções dos economistas, como o relatório Focus mostrou agora há pouco. Mas Antônio Correia de Lacerda, o professor de economia da PUC de São Paulo, nos ajuda agora a entender por que a inflação em queda ainda não configura realmente numa redução nos preços. Vamos ouvir o que ele diz? Nós tivemos uma redução nos preços dos combustíveis e isso está trazendo, então, um alento para a inflação. Consequências disso? Bom, a economia começa a andar melhor, uma inflação mais baixa e abre espaço, evidentemente, mais intenso ainda para uma redução dos juros. Agora, vale lembrar que inflação em queda não é necessariamente preço em queda. A inflação em queda significa que os preços continuam crescendo. Em alguns indicadores, como o IGP e IGPM, a gente já nota uma deflação. Deflação, sim, é queda de preços que se reflete imediatamente nos índices. Então, esse é um cenário que não se descarta proximamente. Quer dizer, a gente pode ter o efeito dessa deflação, dessa queda de preços, influenciando os preços ao consumidor, né? Então, é um cenário, eu diria, benigno, né? Porque isso abre espaço para uma redução das taxas de juros. Bom, agora a gente fala das bolsas internacionais, porque em Nova York os futuros americanos sobem, todas as atenções continuam voltadas para a reunião do Federal Reserve, o Banco Central americano, que vai decidir o caminho dos juros já na quarta-feira. A maior parte dos analistas acredita que o Fed vai dar uma pausa nesse aperto monetário. O importante é ficar de olho na divulgação também da inflação do CPI de maio, que sai amanhã. O resultado pode mexer também com as expectativas sobre os juros. E essa expectativa também impacta as bolsas da Ásia, que fecharam sem direção única nessa segunda-feira. O índice japonês Nikkei subiu 0,52%, como a gente vê aqui do lado, em Tóquio. Já o Hang Seng, em Hong Kong, registrou uma alta marginal de 0,07%. E para encerrar, na China, a bolsa de Xangai teve uma ligeira baixa de 0,08%. O CNN Mercado vai ficando por aqui, mas eu volto meio-dia e 25 com todas as atualizações do mercado de hoje. Elizabeth, minha amiga, está chegando com o Live CNN. Fique com a gente. Tchau, tchau.